Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa clássica discussão de tema, só nos localizando aí. Estamos no nosso mês Enem ainda, temos mais esta aula do mês Enem. E, claro, mais um tema voltado a esse universo. Hoje um tema bastante contemporâneo, bastante atual e particularmente um tema que a partir dele eu consigo traçar paralelos com outros que apareçam. Certo? Nós vamos ver isso ao longo da aula. Mas com o tema da violência urbana, por exemplo, eu vou tanger aí questões relacionadas às más condições dos presídios, eu vou tanger questões relacionadas à corrupção, a questões policiais, a desvalorização do policial. Então, tudo dá para eu observar a partir desse tema. Por isso que ele é um tema coringa. Eu consigo estudar várias coisas que podem me ser úteis lá na frente, quando eu for fazer a prova, tá bom? Então, sem mais delongas, esse é o nosso tema da semana, violência urbana. Vamos para a nossa proposta clássica, modelão Enem, né? Já que estamos aí no nosso mês Enem. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, são os que vêm aí para a gente discutir, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema como combater a onda de violência urbana na sociedade, elaborando proposta de intervenção, Enemzão, certo? Mesmo procedimento que fizemos em todos os outros temas, né? Não importa a formatação dessa frase tema. Eu tenho que problematizar a situação que eles me dão. Qual que é a situação? Violência urbana na sociedade brasileira. O como combater, ele vai aparecer no seu texto. Sabe aquele momento em que você elabora a sua proposta? Então, esse momento de elaboração da proposta é justamente o como combater. E como a gente já discutiu em sala, não esquece, joga lá na introdução o seu indício de proposta. Já deixa claro que você entendeu que tem que solucionar e mostra isso já na introdução. Mas a nossa problematização mesmo vai ser em cima da violência urbana. Nesse tema em específico, a gente brinca muito com as causas, né? Porque a consequência é a violência urbana. Então, vamos analisar por que isso acontece, certo? É nessa perspectiva aqui que a gente trabalha. Vamos para a nossa coletânea? Olha só, texto 1. A queda de 10,8% na taxa de mortes violentas, de 30,8% para 27,5%, aqui tem alguns dados importantes, por 100 mil habitantes, claro, entre 2017 e 2018 é uma ótima notícia, mas, como atestam os especialistas em segurança pública, ainda há um longo caminho a percorrer. O novo dado pode fazer o Brasil cair apenas uma posição no ranking mundial de países mais violentos, segundo dados mais recentes do Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime. Os dados do relatório são de 2010 e 2017 e se referem à taxa de homicídios. Há uma pequena diferença estatística entre o dado de mortes violentas intencionais, somas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, e a taxa de homicídios pura, só ela, né? Mas a redução da primeira reflete-se na segunda de maneira proporcional, claro. Essa relação é evidente. Se na próxima compilação mundial os patamares dos outros países se mantiverem estáveis, sem grandes quedas ou alta nos índices, o Brasil continuará em posição pior do que países como Colômbia, aqui eu vou grifar porque vale a pena ressaltar, Colômbia, que tem aí 24,9 homicídios a cada 100 mil habitantes, a República Dominicana, 25,7, Guatemala, 26,1 e México, 24,8. Todas nações que são origens ou ponto de passagem de droga para os Estados Unidos. Olha só a nossa situação. A gente nem faz parte deste grupo e a gente está bem pior, certo? O Brasil deixaria para trás apenas Santa Lúcia, uma ilha no Caribe, assumindo a 12ª posição entre os países mais violentos do mundo, certo? Então, a gente está aí entre os 15 países mais violentos do mundo. Esse é um dado super preocupante, né? Muito preocupante.
certo? A gente está atrás de países, se pensar na Colômbia, né, eu tenho bastante questões relacionadas ali com o tráfico, com os grupos armados, e ainda assim, estamos na frente. Então, é uma situação complicada. E a nossa discussão, principalmente a parte da discussão em sala, vai visar identificar por que, apesar de tudo isso, apesar de não ser a rota de tráfico para os Estados Unidos, por exemplo, a gente não consegue resolver, a gente continua sendo um país extremamente violento. Certo? Texto 2. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral. Os problemas relacionados ao aumento das taxas de criminalidade, com o aumento, né? O aumento da sensação de insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, esse aqui, inclusive, é o nosso foco, né? A gente está falando de violência urbana, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à forma das instituições de administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação dos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação dos jovens em conflitos com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação da política da democracia no Brasil. Aqui ele já elencou um monte de situações, certo? Um monte de situações que acabam por dificultar a garantia da segurança pública, certo? E aí vocês veem, isso passa desde questões relacionadas à própria polícia, até questões relacionadas às organizações, aos governos, e, por fim, em questões relacionadas ao presídio, a situação dentro dos presídios, dos centros de detenção, certo? Aqui a gente já começa a ter algumas pistas, né? Olha como eu mexo com diferentes instâncias. Então, é um problema difícil de resolver porque ele está envolvido e ele permeia várias questões, de âmbitos diferentes até, certo? A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre a segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. Ou seja, né, há um alerta mesmo. A hora que eu olho todos esses problemas, eu tenho que pensar. É muito amplo o tema. Tem vários problemas envolvidos, certo? Então, por isso, talvez seja algo de difícil solução. Mais para frente, a gente sistematiza isso aí. O problema da segurança, portanto, não pode mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito das instituições da justiça, particularmente da justiça criminal, presídios e polícia. Não pode se restringir só a isso, né? A discussão sobre a segurança pública, o problema da violência urbana vai muito além do que isso, certo? Eu tenho questões relacionadas à sociedade. Desigualdade social pode ser um problema aqui, certo? Não se pode restringir a questão da segurança pública ou a questão da violência urbana apenas à justiça criminal, polícia e presídio, certo? Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil e com a produção acadêmica mais relevante à área. Ou seja, eu preciso mobilizar, eu preciso de uma mobilização grande de todos esses elementos, porque o problema não é simples de resolver. Ele envolve várias áreas, ele afeta várias pessoas de situações diferentes. Então, não adianta, não é uma solução que vai resolver. Isso tem que ser um trabalho em equipe. Afinal, olha só. Olha o tanto de coisa que a gente tem para resolver. Certo?
Isso precisa envolver outras instâncias, né? Instituições públicas, sociedade civil, o pessoal da academia, né? Das faculdades, das grandes universidades que têm pesquisas, desenvolvem pesquisas, buscas, estudos sobre o assunto. É um problema de grande amplitude, a palavra que ele usou aqui, né? Então, tem que se pensar também de uma forma grande para conseguir resolver. Certo? Texto 3. O governo contribuiria mais se planejasse de forma consistente uma nova política de segurança pública, abrindo um debate que pautasse os programas de candidatos ao Planalto. Temas vitais que precisam entrar em pauta. Então, o que está envolvendo aí a segurança pública? Nova política de drogas. Precisamos repensar aí a política de drogas, a questão do tráfico de drogas. Reforma das polícias, combatendo os laços entre o crime organizado, as milícias e policiais. Mostrarei em sala trechos de um documentário que chama Falcão, Meninos do Tráfico. Quem quiser, fica a indicação para assistir. Está completinho no YouTube. Ele mostra muito dessas coisas, tá? Mas precisa se pensar nisso. Então, o que está acontecendo? Por que a polícia, parte da corporação, está fazendo aliança com os criminosos? Tem uma falha, e eu já adianto, né? Nós vamos discutir mais para frente. Desvalorização policial, baixos salários. Você vai arriscar a sua vida por um salário mínimo? Um pouquinho mais do que isso? Certo? Revisão da política de encarceramento, reassumindo o controle das prisões. Aqui eu bato no tema do sistema prisional brasileiro, né? E temos que ampliar essa discussão. Por quê? Porque não está dando certo. Se estivesse dando certo, a gente não teria índices altíssimos de criminosos que voltam às cadeias. Certo? Não teríamos esses índices. E temos, né? Os nossos índices de reincidência criminal são altos. Então, há alguma coisa errada e a gente precisa avaliar isso. Controle do tráfico de armas. Isso, em parte, está ligado ao tráfico de drogas, está ligado a isso aqui. Certo? Tem que se pensar também. Promoção de políticas públicas de Estado em áreas vulneráveis, com mais oportunidades de trabalho, renda, educação e cultura para a juventude. Por que o foco aqui é a juventude? Uma criança que vive nesse ambiente, que outro referencial ela tem? Se a escola não ocupa esse espaço, se eu não tenho, às vezes, escolas, se eu não tenho, às vezes, centros culturais, que outra perspectiva ela tem? E mais, como que ela vai ter outra perspectiva se ela não conhece outra perspectiva? Aquela é a realidade dela. Certo? De novo, fica de indicação. Assistam inteiro o documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Traz bastante dessas discussões. E para terminarmos aqui, o país precisa de políticas públicas consistentes para enfrentar a violência. Esse é um dos grandes desafios nacionais, que não será enfrentado com pirotecnia, ou seja, com shows aí, olha a sociedade do espetáculo, né? Não é isso que vai resolver. Eu preciso de mudanças profundas, eu preciso de mudanças de fato efetivas, não só coisas visíveis, precisa ser efetivo, certo? E para a gente começar a nossa discussão, uma prévia da nossa discussãozinha, vamos falar aí sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. Existe, né? Ele é um instrumento de implementação dessa, vou grifar aqui, Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, tá? É um plano que visa unificar a atuação. E aí, para a implantação, né, esse plano tem 10 anos e a cada 2 anos, a cada ciclo de 2 anos, ele é revisto. Qual é que é a desse Plano Nacional de Segurança? Bom, ele traça 12 metas, 20 indicadores e 37 ações estratégicas. Essas ações vão tentar alcançar metas relacionadas a esses temas aqui, ó. Redução da taxa de homicídio, de lesão corporal seguida de mortes violentas de mulheres, de latrocínio, de mortes no trânsito,
de vitimização e suicídio de profissionais da segurança pública, de furto e roubo de veículos. E em relação ao sistema penitenciário, né, as prisões, as metas buscam o aumento de vagas no sistema prisional, de presos em atividade laboral e educacional. Mais do que as vagas, talvez o foco devesse ser este daqui, né? Lembra lá que o sistema prisional, ele serve para eu tirar aquela pessoa que não consegue conviver em sociedade por algum motivo, ela representa um perigo para a sociedade, eu tiro ela de lá, ponho na cadeia e é onde ela vai aprender a se ressocializar. Como é que eu faço isso com as condições de presídios que temos? Por isso que se fala em atividade laboral e educacional. São meios de ressocialização, para além de outras coisas, né? Acompanhamento psicológico, etc. Mas é eu pegar essa pessoa e conseguir ajudar ela a voltar à sociedade. E isso não acontece hoje, né? Só pegar aí fotos dos presídios nacionais. Veremos algumas lá para frente. Isso aqui é o esqueminha desse bloco aí, dessa Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Seria basicamente a União e esses são os representantes que atuam neste processo, tá? São muitos, né? E ainda assim não conseguimos. Então, há alguma coisa muito errada. E essa coisa muito errada que a gente tem que discutir. É para essa coisa muito errada que a gente tem que dar atenção. Spoiler do que veremos em aula, não é uma coisa só, são várias. E só para terminarmos, dá uma analisada neste mapa. Este mapa aqui mostra o índice de homicídios no Brasil por unidade da federação. Este mapa está num documento que chama... Tá? Deixa eu digitar aqui. Está num documento que chama Atlas da Violência. E vocês já conseguem baixar o Atlas da Violência de 2020. Dá uma olhadinha nesse PDF. Ele é grande, eu sei, mas não me interessa muito a leitura. Me interessa que vocês olhem para os gráficos. Esse mapa aí, eu tirei de lá. Olha os nossos índices. Né? Se pegar índices aí que a gente considera relativamente alto, olha quantos. Vou considerar acima de 30, tá? Olha só. Claro que na hora que fazemos ali, colocamos isso numa média geral, isso fica alto esse índice geral. Olha só, tem aqui também. Certo? Todos acima de 30, esses que eu circulei. Sim? Então, isso representa como temos problema em relação à segurança pública, em relação à violência urbana. Vimos ao longo dos textos algumas das causas para isso. E vamos aprofundar isso ao longo da discussão, tá bom? Porque são várias, essas causas atuam juntas muitas vezes. Será muito difícil conseguir resolver uma só, mas a título de prova, você escolha e aborde como se fosse um problema único. Mas para a vida, né, e a segurança pública, a violência urbana afeta todos nós, para a vida a gente tem que enxergar o panorama todo, porque não dá para resolver só uma questão e não resolver outras, certo? E eu mostro do porquê disso em aula, tá bom? Isso aqui é só o nosso aquecimento, certo? A gente passa por aprofundamentos, passa aí por vídeos ao longo das aulas. Sim? Nos vemos, então, muito em breve. Até daqui a pouquinho, gente.